Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, de Michael Crichton. Audiolivro por Eduardo Momoli Lima. Os répteis são criaturas repugnantes por causa de seu corpo frio, coloração pálida, esqueleto cartilaginoso, pele asquerosa, aspecto feroz, olhar astuto, cheiro incômodo, sibilar irritante, esconderijos miseráveis e veneno terrível. Seu criador, portanto, não exerceu o poder de produzir muitos deles. Linnaeus, 1797. Não se pode recriar uma forma de vida extinta. Erin Chargaff, 1972. Introdução: O Incidente InGen. O final do século XX testemunhou uma corrida do ouro científica de proporções assombrosas, a fúria delirante e desesperada para comercializar produtos da engenharia genética. Essa empreitada realizou-se com tanta rapidez e tão poucas críticas incentas que suas dimensões e implicações são praticamente desconhecidas. A biotecnologia acena com a maior revolução na história da humanidade. Ao final desta década, terá superado os computadores e a energia atômica em termos de efeitos na vida cotidiana. Nas palavras de um estudioso, abre aspas, a biotecnologia transformará cada aspecto da vida humana: medicina, alimentação, saúde, entretenimento, até mesmo nosso próprio corpo. Vai mudar literalmente a cara do planeta. Fecha aspas. Mas a revolução da biotecnologia difere em três aspectos importantes das transformações científicas do passado. Em primeiro lugar, os Estados Unidos ingressaram na era atômica através do trabalho de um único instituto de pesquisa em Los Alamos. A entrada na era dos computadores resultou dos esforços de uma dúzia de empresas, mas a pesquisa biotecnológica atual vem sendo conduzida em mais de 2.000 laboratórios, somente naquele país. 500 multinacionais gastam 5 bilhões de dólares por ano nesta área. Em segundo lugar, grande parte da pesquisa científica é frívola ou inconsequente. As tentativas de criar trutas mais claras para permitir melhor visualização na água, árvores quadradas para facilitar o corte de tábuas e células odoríferas injetáveis para que a pessoa recenda para sempre seu perfume favorito podem parecer piadas, mas não são. Na verdade, o fato de a biotecnologia poder ser aplicada a indústrias tradicionalmente sujeitas aos caprichos da moda, como a de cosméticos e as de diversões, aumenta a preocupação quanto ao uso estapafúrdio dessa nova e poderosa tecnologia. Em terceiro, o trabalho se desenvolve sem controle. Ninguém o supervisiona. As leis federais não o regulam. Não existe preocupação governamental com a questão, nem nos Estados Unidos, nem em outras partes do mundo. E, como a aplicação da biotecnologia abrange dos remédios aos produtos agropecuários, passando pela neve artificial, torna-se difícil implantar uma política coerente. O fato mais alarmante, contudo, é a falta de controle por parte dos próprios cientistas. Vale notar que quase todos os dedicados à pesquisa genética estão envolvidos com o comércio da biotecnologia. Não há observadores neutros. Todo mundo tem algum interesse. A comercialização da
A comercialização da biologia molecular é o caso ético mais assombroso da história da ciência e ocorreu com assustadora velocidade. Por 400 anos, desde Galileu, a ciência comportou-se como uma investigação livre e aberta sobre o funcionamento da natureza. Os cientistas sempre ignoraram fronteiras nacionais, mantendo-se acima dos conceitos transitórios da política e até mesmo da guerra. Sempre se rebelaram contra pesquisas secretas, chegando a recusar a ideia de patentear suas descobertas. Consideravam-se trabalhadores a serviço de toda a humanidade. E, por várias gerações, as descobertas dos cientistas realmente possuíam uma característica peculiar: o desprendimento. Quando, em 1953, dois jovens pesquisadores da Inglaterra, James Watson e Francis Crick, decifraram a estrutura do DNA, seu trabalho foi saudado como um triunfo do espírito humano, dentro da busca centenária pela compreensão científica do universo. Acreditava-se piamente que a descoberta seria ampliada e utilizada em benefício da humanidade como um todo. Mas não foi bem isso que aconteceu. 30 anos depois, quase todos os colegas cientistas de Watson e Crick encontravam-se comprometidos com um tipo completamente diferente de empreitada. A pesquisa genética molecular tornou-se um projeto comercial gigantesco, multibilionário, datado não de 1953, mas sim de abril de 1976. Essa foi a época de um encontro que se tornaria famoso, no qual Robert Swanson, um capitalista ousado, abordou Herbert Boyer, bioquímico da Universidade da Califórnia. Os dois homens resolveram fundar uma empresa comercial para explorar as técnicas de manipulação de genes de Boyer. A nova companhia, Genentech, tornou-se rapidamente a maior e mais bem-sucedida das empresas pioneiras de engenharia genética. Parecia que todo mundo queria ficar rico de repente. Novas empresas surgiam a cada semana e os cientistas brigavam para participar da pesquisa em genética. Até 1986, pelo menos 362 cientistas, inclusive 64 membros da Academia Nacional, assumiram cargos nos conselhos consultivos de indústrias de biotecnologia. O número de cientistas prestando consultoria ou participando de conselhos de acionistas era bem maior. Torna-se necessário enfatizar o quanto esta mudança de atitude é significativa. No passado, cientistas puros olhavam para os negócios como o ar. No passado, cientistas puros olhavam para os negócios com um ar snob, consideravam a busca do lucro pouco interessante intelectualmente, própria para comerciantes. E pesquisar para uma indústria, mesmo em locais de prestígio como os laboratórios da Bell ou IBM, servia apenas para quem não conseguia uma função na universidade. A atitude dos cientistas, portanto, era fundamentalmente crítica em relação à ciência aplicada e à indústria em geral. Esse antagonismo secular manteve os pesquisadores universitários livres da contaminação provocada por laços com a indústria, e sempre que surgia algum debate sobre questões tecnológicas, cientistas desvinculados das indústrias estavam disponíveis para discuti-las em alto nível. Isso não é mais verdade. Há poucos biólogos moleculares e pouquíssimas instituições de pesquisa sem ligações comerciais. Os bons tempos se foram. A pesquisa genética prossegue em um ritmo mais alucinado do que nunca, mas é feita em segredo, às pressas, em função do lucro.
Dentro desse ambiente comercial, talvez seja inevitável o surgimento de uma empresa ambiciosa como a InGen, International Genetic Technologies, de Palo Alto. Pouco surpreende também que a crise genética por ela causada não tenha sido divulgada. Afinal de contas, a pesquisa da InGen realizou-se em segredo. O incidente propriamente dito ocorreu em uma das áreas mais remotas da América Central, e menos de 20 pessoas o testemunharam. Deste total, apenas um grupo sobreviveu. Mesmo no final, quando a International Genetic Technologies baseou seu pedido no capítulo 11 da Lei da Falência, dando entrada no Tribunal Federal de Falências em São Francisco no dia 5 de outubro de 1989, os editais quase não chamaram a atenção da imprensa. Pareciam tão corriqueiros. A InGen era a terceira pequena empresa norte-americana de bioengenharia a fechar naquele ano, e a sétima desde 1986. Poucos documentos do processo vieram a público, uma vez que os credores pertenciam a um consórcio japonês, formado por companhias como a Hamaguri e Densaka, que tradicionalmente evitavam a publicidade. Para impedir revelações desnecessárias, Daniel Ross de Cohen, Swain e Ross, advogado da InGen, também representou os investidores japoneses. E a petição, um tanto inusitada do vice-consul da Costa Rica, foi transmitida a portas fechadas. Sendo assim, não espanta que, no prazo de um mês, os problemas da InGen tenham sido discreta e cordialmente resolvidos. Os envolvidos no acordo, inclusive os eminentes conselheiros da junta de consultores científicos, assinaram um termo comprometendo-se a manter total sigilo sobre os fatos, e nenhum deles se dispõe a falar sobre o que aconteceu. Contudo, muitos dos principais protagonistas do incidente InGen não assinaram o termo e aceitaram discutir os notáveis episódios que desembocaram nos 2 dias cruciais em agosto de 1989, em uma ilha remota no litoral oeste da Costa Rica. Prólogo: A mordida do Raptor. Chovia a cântaros naquela região tropical. A água martelava o teto de zinco da clínica, descia gorgolejando pelas calhas galvanizadas, explodia no chão em uma torrente. Roberta Carter suspirou, olhando pela janela. Ali da clínica, mal dava para ver a praia, ou o oceano ao longe, encoberto pela neblina baixa. Não era bem isso que esperava quando chegara à Baía Nasco, uma vila de pescadores na parte oeste do litoral da Costa Rica, para passar 2 meses como médica visitante. Bob, como era chamada, procurava sol e sossego, depois de 2 anos estafantes de residência no pronto-socorro do Hospital Michael Reese, de Chicago. Ela já se encontrava há 3 semanas em Baía Nasco, e chovia diariamente. No mais, ia tudo bem. Gostava do isolamento da região e da cordialidade das pessoas. A Costa Rica possuía um dos 20 melhores serviços médicos do mundo. E até naquela vila remota da costa havia uma clínica bem aparelhada. Manuel Aragon, o enfermeiro, era inteligente e bem treinado. Bob conseguia praticar o mesmo nível de medicina a que se habituara em Chicago. Mas como chovia, uma chuva constante, interminável. Do outro lado da sala de atendimento, Manuel virou a cabeça. "Escute", falou. "Crê em mim, eu escuto", Bob retrucou. "Falo sério, ouça."
Só então ela percebeu outro som, misturado à chuva. Um ronco surdo que engrossou até encorpar o suficiente para ser ouvido claramente. O latejar ritmado de um helicóptero. Pensou que era loucura voar com um tempo daqueles. Mas o som cresceu mais, e o helicóptero rompeu a névoa do oceano e roncou acima deles. Circulou e voltou. Ela viu quando o aparelho balançou por cima da água, perto dos barcos de pesca. Depois passou de lado pelo instável cais de madeira e retornou à praia. Procurava um lugar para pousar. Era um Sikorsky barrigudo, com uma listra azul na lateral, com as palavras Ingen Construções, nome da companhia responsável por um novo empreendimento turístico numa das ilhas. Tratava-se de um local de veraneio espetacular, além de muito complicado. Diversos moradores locais tinham sido contratados para a obra, que já se arrastava havia mais de 2 anos. Bob podia imaginar direitinho como seria um imenso complexo hoteleiro do tipo americano, com piscinas e quadras de tênis, onde os hóspedes podiam jogar e tomar seus daiquiris sem ter nenhum contato com a vida real do país. Bob ficou a imaginar o que haveria de tão urgente na ilha para obrigar o helicóptero a voar no meio da tempestade. Viu pela janela quando o piloto suspirou aliviado ao conseguir pousar na areia molhada da praia. Homens uniformizados saltaram, escancarando a porta lateral. Ela ouviu gritos frenéticos e Manuel a cutucou delicadamente. Eles precisavam de um médico. 2 empregados negros carregaram um homem prostrado até ela, enquanto um branco gritava ordens. O sujeito branco usava um impermeável amarelo. O cabelo ruivo despontava das beiras do boné de beisebol dos Smiths. "Tem um médico aqui?" perguntou, quando ela se aproximou. "Sou Dra. Carter", respondeu Bob. A chuva forte martelava a sua cabeça e seus ombros. O ruivo franziu a testa para ela, que usava jeans e uma blusa curta. Carregava o estetoscópio no ombro, já meio enferrujado por causa da marésia. Eu sou o Ed Regis. Trouxemos um homem muito doente, doutora. Então é melhor levá-lo lá para São José. Ela disse. São José era a capital e ficava a 20 minutos de distância pelo ar. "Seria bom, mas não conseguiríamos passar as montanhas com esse tempo. Vai precisar cuidar dele aqui mesmo." Bob caminhou ao lado do homem ferido enquanto o carregavam para dentro da clínica. Era moço, quase menino, 18 anos no máximo. Erguendo a camisa empapada de sangue, ela viu um rasgo ao longo do ombro e outro na perna. "O que aconteceu?" "Acidente de trabalho", Ed gritou. "Caiu. Uma retroescavadeira. Passou por cima dele." O rapaz estava pálido, trêmulo, inconsciente. Manuel ficou parado na porta verde brilhante da clínica, indicando o caminho. Os homens transportaram o ferido para dentro e o acomodaram na mesa existente no centro da sala. Manuel providenciou o soro por via intravenosa e Bob acendeu a luz sobre o rapaz, debruçando-se para examinar os ferimentos. Imediatamente percebeu que o estado do moço era crítico. Morreria, com toda certeza. Uma laceração larga começava no ombro e terminava no torso. No final do ferimento, a carne se reduzira a tiras.
No centro, o ombro fora deslocado, expondo os ossos claros. Um segundo golpe retalhara os músculos pesados da coxa, em profundidade, deixando visível a pulsação da artéria femoral sob eles. A primeira impressão de Bob foi de que a perna havia sido rasgada. Fale mais sobre esse acidente aí, pediu ela ao ruivo. Eu não vi nada. Disseram que a retroescavadeira o pegou. Mas parece que ele foi atacado por uma fera, ela comentou, examinando a ferida. Como a maioria dos médicos de pronto-socorro, lembrava-se detalhadamente de pacientes que atendera há anos. Havia tratado de 2 casos de ataque por animais. No primeiro, uma criança de 2 anos fora mordida por um cão Rottweiler. No outro, um funcionário do circo, embriagado, tivera um encontro com o tigre de Bengala. Os 2 ferimentos eram similares. As marcas deixadas por animais possuíam um aspecto inconfundível. Atacado? Que nada, impossível, acredite em mim, Ed contestou, molhando os lábios com a língua ao falar. Ele agia evasivamente, como se houvesse feito algo de errado. Bob ficou intrigada. Caso utilizassem mão de obra local, sem qualificação na construção do balneário, os acidentes certamente seriam comuns. Quer uma limpeza? Manuel indagou. Sim, depois da anestesia. Abaixando-se mais, ela tateou o ferimento com a ponta do dedo. Se uma retroescavadeira o atingira, haveria terra entranhada na carne, mas não encontrou nenhuma sujeira, apenas uma espécie de espuma pegajosa, e o ferimento emitia um odor estranho, como um cheiro de morte e podridão. Ela nunca havia sentido um cheiro assim antes. Há quanto tempo ocorreu o incidente? Acidente? Cerca de 1 hora. Mais uma vez, Ed Regis mostrou seu nervosismo. Era um tipo ansioso, agitado, e não tinha cara de empreiteiro de construção civil. Parecia um executivo. Obviamente, estava fora de seu ambiente. Bob Carter concentrou-se nos ferimentos. Não conseguia identificar um trauma mecânico. As indicações não conferiam. Nenhuma contaminação por terra no local atingido, nenhuma contusão, traumas mecânicos de qualquer origem, acidentes de automóvel ou numa fábrica quase sempre apresentavam contusões. Mas não havia nenhuma. Em vez disso, a pele do paciente fora rasgada, lacerada, no ombro e na coxa. Na verdade, parecia mais uma mordida. Por outro lado, o corpo não apresentava ranhões generalizados, típicos de um ataque de animal. Ela examinou novamente a cabeça, os braços, as mãos. Sentiu um arrepio ao olhar para as mãos do rapaz. Havia cortes pequenos, rasgos nas palmas das mãos, e pontos arroxeados nos punhos e antebraços. Ela trabalhara em Chicago tempo suficiente para saber o que significavam. Muito bem, disse ela ao Ed. Espera lá fora. Por quê? Ele perguntou, alarmado. Não gostara da ordem. Quer que eu ajude ou não? Impacientou-se Bob, empurrando e fechando a porta na cara dele. Não sabia o que se passava e não se sentia à vontade. Manuel hesitou. Continua a limpeza? Sim, ela concordou, erguendo a Olympus de foco automático.
Tirou várias fotos dos ferimentos, posicionando a luz para conseguir detalhes. Parecia mesmo uma mordida, pensou. O rapaz gemeu e ela guardou a câmera, debruçando-se sobre ele, sobre o paciente. Os lábios dele moveram-se, a língua enrolada. Raptor, ele murmurou. Nossa, Raptor. Ao ouvir tais palavras, Manuel gelou, recuando horrorizado. O que quer dizer? Bob perguntou. Manuel abanou a cabeça. Não sei, doutora. Lossaraptor não é espanhol. Não? Para ela, parecia espanhol. Por favor, prossegue com a limpeza. Não posso, doutora. O cheiro ruim. Ele franziu o nariz e fez o sinal da cruz. E Bob deteve-se nos restos de espuma pegajosa existentes nos ferimentos. Tocou-a, esfregando o material entre os dedos. Assemelhava-se um pouco com saliva. Os lábios do rapaz, ferido, mexeram-se de novo. Raptor, sussurrou. Ele o mordeu? Disse Manuel, aterrorizado. Quem o mordeu? O Raptor? O que é Raptor? Significa upia. Bob franziu a testa. Os costarriquenhos não eram excessivamente supersticiosos, mas já ouvira menções aos upias na vila. Segundo a lenda, eram aparições noturnas, vampiros sem rosto que raptavam crianças pequenas. Viviam antes nas montanhas da Costa Rica e agora habitavam as ilhas da costa. Manuel recuara, fazendo de novo o sinal da cruz e murmurando. Esse cheiro não é normal. Foi um upia. Bob estava a ponto de ordenar que o enfermeiro voltasse ao trabalho quando o rapaz machucado sentou-se na mesa com os olhos arregalados. Manuel gritou apavorado. O paciente gemeu e virou a cabeça, lançando um olhar esgazeado para um lado e para um outro, e em seguida vomitou uma golfada de sangue. Entrou imediatamente em convulsão, o corpo todo vibrando. Bob o agarrou, mas ele pulou da cama para o chão, cimentado. Vomitou outra vez. Havia sangue por toda parte. Ed abriu a porta gritando. O que está acontecendo aqui? Mas quando viu tanto sangue, recuou com as mãos na boca. Bob pegou um bastão para colocar entre os dentes do rapaz, mas percebeu que seria inútil. Com um espasmo final, ele relaxou e ficou quieto, estendido no chão. Ela se abaixou para fazer a respiração boca a boca, mas Manuel segurou seu ombro, puxando-a. Não! O Pia vai pegá-la! Manuel, por favor! Não! Ele a encarou, alucinado. Não pode entender essas coisas. Bob olhou para o corpo no chão e concluiu que não faria diferença. Era impossível ressuscitá-lo. Manuel chamou os outros homens, que entraram na sala e levaram o corpo embora. Ed surgiu, limpando a boca com as costas da mão, resmungando. A senhora fez o possível, doutora. Ela observou os homens que levavam o corpo de volta ao helicóptero e partiam trovejando rumo ao céu.
Ah, melhor assim, Manuel comentou. Bob pensava nas mãos do rapaz. Estavam cobertos de cortes e machucados, um padrão característico de tentativa de defesa. Tinha certeza absoluta de que ele não sofrera um acidente de trabalho. Havia sido atacado e erguer as mãos para se proteger. Aonde é que fica essa ilha de onde eles vieram? Ah, no oceano. Mais ou menos uns a 150 ou 200 quilômetros da costa. Meio longe para um balneário. Manuel observou o helicóptero. Espero que não voltem nunca mais. Bem, pensou Bob. Pelo menos tinha tirado as fotos. Mas, ao virar para a mesa, viu que a câmera desaparecera. À noite, a chuva finalmente parou. Sozinha no quarto, atrás da clínica, Bob folheava o dicionário espanhol, de bolso já muito manuseado. O rapaz falara em raptor, e apesar do que Manuel afirmara, ela suspeitava que se tratava de uma palavra espanhola, e não deu outra. Estava lá no dicionário. Significava sequestrador ou raptador. Isso a fez pensar. O sentido da palavra era perturbadoramente próximo ao significado de upia. Claro, ela não acreditava em superstições, e os cortes na mão não poderiam ter sido feitos por uma aparição. O que o rapaz tentara dizer a ela? Ouviu gemidos no quarto ao lado. Uma das mulheres da vila entrara em trabalho de parto. E Helena Morales, parteira local, a auxiliava. Bob voltou à clínica e chamou Helena para fora por um instante. Helena, sim, doutora. Sabe o que é um raptor? Helena era uma sessentona, grisalha, uma mulher forte, com os pés no chão, pouco dada a fantasias. Sob o ar da noite, ela franziu o senho e repetiu: Raptor. Sim, já ouviu essa palavra? Já? Quer dizer, é alguém que entra à noite e leva uma criança? Um sequestrador? Sim. Um upia? A atitude da, a atitude da mulher mudou de imediato. Não diga essa palavra, doutora. Por que não? Não fale em upias agora, Helena pediu, com firmeza, indicando com um movimento da cabeça a mulher que se preparava para o parto. Não convém dizer essa palavra. Mas um raptor morde e lacera as vítimas. Morde e lacera? Helena pareceu surpresa. Claro que não, doutora. Nada disso. Um raptor é um homem que leva um bebê embora. Ela parecia irritada com a conversa, ansiosa para encerrá-la. Recuou em direção à clínica. Eu aviso quando ela estiver pronta, doutora. Creio que ainda demora 1 hora, talvez 2. Bob olhou para as estrelas e ficou ouvindo o movimento suave das ondas na praia. Na escuridão, identificou as sombras dos barcos pesqueiros ancorados. A paisagem era tão normal, tão calma, que se sentiu como uma tola. Por falar em vampiros sequestradores de bebês. Retornou ao quarto, lembrando-se novamente de que Manuel insistira em afirmar que a palavra não era espanhola. Por curiosidade, procurou o termo no dicionário de língua inglesa
e, para sua surpresa, encontrou um verbete também ali. Raptor, do latim raptor, sequestrador, de raptus, sequestro, rapto, ave de rapina.